Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica é dia especial. Hoje é dia do nosso amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 46, no dia 19 de maio de 2021. E nós queremos então dar as boas-vindas para você. Se você não assistiu os outros capítulos, está pegando esse vídeo pela primeira vez, vá até o YouTube, canal Consciência Hebraica, lá entra nas playlists, se inscreve, indica o nosso canal, e lá você tem a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, entre outras playlists, você pode pegar desde o início toda essa descrição. E agora, aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, nós sempre abrimos falando a respeito do porquê o movimento Consciência Hebraica. Das 4 potencialidades humanas, a que nos distingue da humanidade do resto da natureza é essencial. A essencial tem 4 expressões, e a consciência, a autoconsciência é uma das principais. O hebraico para nós representa a espiritualidade humana e o judaico a história de um povo, em particular, que teve uma aliança que vai beneficiar toda a humanidade. Assim como a música clássica e a filosofia foram criações exclusivas de um povo, mas pertencem ao gênero humano. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega. Agostinho, Aquino, Lutero tiveram uma influência forte do helenismo. Nós buscamos um Jesus mais à hebraica, buscamos o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Esse curso trata do início de tudo e de todas as coisas. E a gente deseja a você uma boa viagem neste nosso jato crístico, cósmico, que oferecemos aí para você viajar conosco. O que nós vamos compreender de mais importante neste bloco? O símbolo da natureza crística e anticrística no ser humano. Olha, nós estamos num capítulo assim, muito especial, estamos estudando o patriarca Abraão, ou Abrão a princípio, né? Ele vai ter o nome mudado daqui a pouco no nosso estudo. E esse homem foi um marco dentre os patriarcas hebreus, todos importantes, sem dúvida, Adão, Noé, a gente destaca os principais, mas Abraão tem uma importância fundamental para nós, para toda a humanidade. Ele se tornará pai de todos os muçulmanos, de todos os hebreus, de todos os judeus, e também ele se tornará pai de todos os discípulos de Yeshua, a Mashiach, do Messias hebreu de Jesus, o Cristo. Yeshua é a palavra hebraica do nome de Jesus, né? E Hamashia significa Messias. Então, Abraão é o tronco, o momento principal onde tudo é formado. E nós estamos no momento onde Abraão está oferecendo um sacrifício por causa de uma pergunta que ele faz a Deus. Ele quer compreender como que ele herdaria, como seria o processo da sua descendência. E nesse momento, Deus não dá uma explicação intelectual para ele, mas dá uma experiência espiritual, dá uma visão espiritual, dá uma vivência espiritual. E através daquilo, Abraão, então, sente uma plenitude. E eu queria alertar você para isso. Muitas das nossas questões intelectuais, elas são satisfeitas, não propriamente por um minuciamento, né, intelectivo dessas grandes angústias e questões humanas. Mas à medida em que você busca e se entrega, confia a uma relação de intimidade, de amor, de amizade, de prazer com a divindade, você também, como Abraão, que nós veremos daqui a pouco, você também terá experiências espirituais. Todos os discípulos, todos aqueles que caminham na senda da espiritualidade,
e que aguardam, e que esperam, e que buscam, têm essas experiências, né? Vivenciam essas experiências, e elas são fundamentais. E elas trazem essa plenitude para o ser. É como se elas conseguissem conectar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa mente e a nossa essência, o nosso espírito, a nossa intuição, com um todo, com um símbolo que selasse tudo isso. E é o que nós estamos vendo agora. E dentre esses símbolos que nós vamos ver, está o significado da natureza crística e anticrística do ser humano, também chamada nos escritos, tanto do Hebreus, dos escritos pré-messiânicos, antes de Jesus, né, chamados também de Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, das cartas. Esta designação recebe vários nomes, né? Joio e trigo, por exemplo, né? Joio representando o anticrístico e trigo representando o crístico. Natureza humana e natureza espiritual, né? Que seria a natureza humana no sentido de carne, né? A carne humana no sentido da tendência que o ser humano tem, a instintualidade, os seus instintos. Então é chamado de sarx em grego, né? Natureza humana, também natureza espiritual. E natureza velha, o homem novo, por exemplo, ou a mulher velha e a mulher nova, gerada em Cristo, também tem esse significado, e várias outras designações, né? Mas nós usamos o termo crístico, que a culminância dessa natureza celeste é a crística, e Jesus é o representante máximo dela, e anticrístico será um ser humano que nascerá aí adiante na história humana, e que será também o representante de uma evolução máxima dessa natureza opositora, essa natureza egocêntrica do homem que quer seguir um caminho próprio, né, que nega, que não quer o apoio, não quer a relação com a divindade, né? Esse é o espírito e a natureza do anticristo. Então, este homem será o representante máximo, né? Nós temos muitos representantes na história humana, mas esse será o representante máximo. Também vamos ver o símbolo da descriação e da segunda morte. É interessante, né? Abraão vai simbolizar, na experiência que nós vemos, dois tipos de descriação que estão descritas cosmicamente nas Escrituras. Esse universo, nós sabemos, ele foi condensado, congelado a partir da própria energia da Suprema Divindade, e ele será descongelado, descondensado, no que é chamado no Apocalipse e nos textos proféticos hebraicos de descriação, quando a matéria será dissolvida e nós navegaremos em outros planos evolutivos do universo, da criação de Deus, de glória em glória, de fé em fé, em outras moradas da casa do Pai, em outras formas e expressões de habitação. Então, tudo isso é descrito nos livros proféticos. E lá, nesta experiência com Abraão, ele toca isso. Por quê? Porque a princípio é prometido a Abraão, a promessa feita por Yahvé, Elohim Adonai, a Abraão, é de uma terra prometida. E a princípio Abraão entende que é aquela terra ali da Palestina, ali no Oriente Médio. Mas não é bem isso que está sendo prometido, né? Aquela terra simboliza o atemporal. E quando Deus fala da descendência, que ele seria pai de milhares e milhares, né? Não é propriamente a descendência genética de Abraão, mas a divindade está dizendo que ele seria o abençoador de todas as famílias da terra. Por quê? Porque o Cristo, o Messias, viria das suas entranhas, viria da sua genética. Então é da genética de Abraão. O filho Isaque, né, era apenas um representante da sua real paternidade, que seria da geração espiritual dos filhos de Deus. Abraão é nosso pai. Se você
é um discípulo de Yeshua, né? Se você é um discípulo de Jesus, você está enxertado em Abraão, ele é seu pai. Os muçulmanos também têm Abraão por pai, porque ele gera Ismael. Você está compreendendo toda a história agora do Oriente Médio, nesses capítulos que nós estamos vendo, né? E também os hebreus, os judeus, os israelitas, chamam Abraão de pai, porque ele é um dos principais patriarcas de toda a nação hebraica, dos judeus todos. Então, tudo isso culmina com o Messias hebreu, com Jesus. E por isso, essa experiência que ele tem transcende a um próprio entendimento intelectual que ele teve. Ele teve uma experiência espiritual que completou o sentido para ele. Embora talvez ele não verbalizasse, talvez como nós estamos fazendo aqui, mas houve a mesma plenitude em Abraão. Também ele fala sobre a futura escravidão do Egito, né? Porque os seus descendentes irão, ele vai gerar Isaac, Jacó, um dos filhos de Jacó será José, que será vendido para o Egito, e no final se torna um salvador de todo o seu povo, por causa de grande fome que se abateu, e ele, Abraão, aqui atua como profeta, profetizando tudo isso. A providência divina para a formação do povo muçulmano, então nós vamos ver como surgiram todos os árabes, né? Então, de Abraão e de Agar, que é uma egípcia, nasce todos os povos árabes, e a princípio eles vão se desviar dessa visão do patriarca Abraão, mas 600 anos depois do nascimento de Jesus, um menino nascerá chamado Muhammad, e esse Muhammad, que nós conhecemos como Maomé, ou Muhammad, ele será o grande profeta que vai trazer todos os ismaelitas, todos os árabes, ao Islã, à obediência do Deus de Abraão e o Deus de Ismael, que é Alá ou Yahvé, é o mesmo Deus. Os judeus, os muçulmanos adoram o mesmo Deus do mesmo patriarca, eles são todos filhos de Abraão, né? Todas essas guerras, esse ódio, toda essa situação vem de uma falta de compreensão, porque eles são todos filhos de Abraão, junto conosco também, que somos discípulos de Yeshua, né? Então, através de Maomé, através de Mohammed, nós fomos todos reunidos, né? Então, Maomé foi um grande profeta que tirou todos os árabes da idolatria, da adoração politeísta, e os trouxe ao Islã, os trouxe à adoração de Yahvé Elohim Adonai, ou em árabe, Alá, o misericordioso, o grande, o Deus de Abraão e o Deus de Ismael. Então, tudo isso está nessa história, todos esses componentes estão fervilhando aqui nesses capítulos que nós estamos vendo, né? Assim, por exemplo, também, nós já estudamos isso lá atrás, né? 600 anos antes de Jesus, e é interessante, coincidentemente, ser 600, né? Porque 6 é o número do homem que se espiritualiza, né? 5, na numerologia hebraica, é o número do homem natural, e 6 é o número do homem que se converte, o homem espiritual. Então, nós sabemos que 600 anos antes de Jesus, nasce na Índia um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que vai trazer todo o Oriente, né? Junto com outros profetas também, como Lao Tse e Confúcio, ou Confúcio, né? Vão trazer todo o Oriente, o Extremo Oriente, para uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade em direção a essa divindade eterna, a esse atemporal infinito, a esse ser misterioso, que também é Yahvé Elohim Adonai, chamado por Tao na China, ou por Brahman na Índia, né? Mas esses homens todos selam a humanidade na busca de uma espiritualidade, né? 600 anos antes de Jesus, Buda,
que é chamado Buda, porque a palavra Buda quer dizer despertou, acordou, né? Siddhartha estava debaixo de uma árvore, chamada árvore Bodhi, árvore de meditação, de iluminação, e ele então desperta para a real significação da vida, que é a espiritualidade. E os discípulos que estavam ao lado deles clamam, Buda, Buda, ou seja, acordou, acordou, despertou. E assim ele começa a ensinar as suas 4 verdades nobres e toda a sua doutrina. 600 anos depois de Jesus, vem o menino, o homem Muhammad, nasce esse menino no meio dos ismaelitas, que se torna um homem e um grande profeta do Islã, que traz todos os árabes para a obediência de Yahvé Elohim Adonai, ou Alá. Então, tudo isto sela uma grande espiritualidade. Se os homens compreendessem profundamente, né, dariam as mãos em direção à divindade espiritual, compreendendo a providência e o plano dela para toda a humanidade, de vida interior, de vida espiritual, de realização profunda através de Yahvé Elohim Adonai e de Yeshua HaMashiach, o Cristo, o Messias, principal representante da humanidade. Então, tudo isso está aqui. Nós estamos vendo a providência divina para a formação do povo muçulmano e lá na frente do profeta Muhammad. A aliança genética com os hebreus e a salvação de todos os povos. Então, nós veremos isso também, a verdadeira aliança, que é aqui no plano horizontal a circuncisão, mas no plano vertical o que ela significa. Né? E 8, o número do equilíbrio da criação. Vamos usar o nosso gráfico, vamos ver o 4 da ação celeste e o 4 da ação abissal, que dá o 8, o número do perfeito equilíbrio. Também é o número do nascimento do Messias. Não? Esse número 8 aparece em muitos momentos. Por exemplo, Davi, um protótipo do Messias, é o 8º filho. A gente sabe que o dilúvio acontece sempre em períodos de 40 dias e 40 noites. Os retiros mais profundos no deserto também são de 40 dias e 40 noites. Moisés, quando recebe, também recebe a lei em 40 dias e 40 noites. Todos esses números estão presentes e vão nos dando entendimento do seu significado. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis e Apocalipse, nós estamos vendo isso, e estamos lendo os escritos hebraicos como composição de mão única, que é surpreendente, é fantástico e causa elevação espiritual. Muito bem, então temos aqui o resumo daquilo que veremos, e agora estamos lá em Gênesis 15, 1 a 18, e lá está escrito assim, né? E disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe, toma uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho, 2 aves, e trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Aí eu pulo os versos 13, 14, 15, 16 e 17 para dar foco aqui no que queremos ver, você pode ler depois. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então, você percebe aqui no nosso texto vários elementos fundantes, fundamentais, que vão estar aí por todas as escrituras, e nós veremos cada um deles. Né? Então,
vamos pegar aqui desde o 7, olha, você vê, eu sou o Senhor, então a divindade Yahvé Elohim Adonai está revelando que foi ele que se revelou a Abrão e retirou ele lá do Iraque, né, da Mesopotâmia, que é lá para cima, no norte, subindo ali ao norte da região da Palestina, né? E ele então retira ele de lá e traz ele para essa terra em que ele estava. E ele diz assim, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele, Senhor, como saberei que hei de herdá-la? Você percebe que Abraão, né, quando ele coloca essa frase, ele já está com idade bem avançada e não tem nem um palmo de terra. Então ele pergunta a Deus, mas eu não estou entendendo muito bem, né? Porque assim, eu já fui jovem, tive mais força para trabalhar, e assim, eu estou envelhecendo, e essa terra que o Senhor fala que vai me dar, mas como é que eu vou saber disso? Você percebe a inquietação do patriarca, né? Ele quer entender o que está acontecendo, né? Então, ele fala assim, olha, você vai fazer um sacrifício, você vai trazer para mim alguns animais e você vai entender com isso. Então, é aqui que entra o ponto de eu falar para você da experiência que ela é intuitiva, né? Porque Abraão não teve a explicação que nós vamos dar agora intelectual, ele viveu algo com a divindade. E ao viver essa experiência, tudo aquilo ficou claro, ficou perceptível para ele. Ele teve uma satisfação, né? Ele soube que aquela herança aconteceria, né? Não importa se ele a princípio achou que a terra era aquela da Palestina e o filho era apenas aquele Isaac, que nasceria depois, né? Mas algo grande se estabeleceu no interior de Abraão. Ele foi tocado por algo transcendente, extraordinário. E aquilo deu esperança para ele. Na verdade, todos nós que somos discípulos de Yeshua, nós acabamos por ter essa experiência. Ah, mas eu ainda não tive, não sinto nada disso. Continue. Abraão não teve na primeira semana que ele buscou ou foi encontrado pela divindade. Abraão foi encontrado pela divindade, apesar que ele já era descendente lá da raça adâmica de Adão, né? E daquela semente que vem se aperfeiçoando na eugenia de Jesus. Mas não foi no começo que ele teve essa experiência. Então você persevere, continue, que aos poucos, à medida que você medite, que você ore, né? Você pratique a meditação, você reserve tempo para assentar o sagrado dentro de você. Essa certeza que muitas vezes nem será intelectual. Nós vemos muitas pessoas simples em muitas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo. Aqui no Brasil nós temos várias que não sabem detalhar como nós estamos fazendo aqui a sua fé, mas que têm a mesma convicção que nós. Porque a experiência comum é a mesma, né? Nós explicamos também, em parte, né, dentro da nossa capacidade, que é limitada. Todos esses textos têm um significado profundíssimo, né? E outros virão adiante de nós que conseguirão explicar com mais profundidade ainda. Mas não é a profundidade que determina. Então essas pessoas muito simples, elas chegam à mesma convicção que nós, porque aquilo está vivo dentro delas, é uma experiência. E é isso que essa experiência que Abraão teve gera dentro dele. Eu quero estimular você, né? Se você tem aquela vida cotidiana, né? Uma vida assim, mais religiosa, né? Eu estimulo você a realizar alguns momentos de meditação mais profunda, em silêncio, né, com músicas, louvores que te levem a
uma profundidade, né? Períodos mais longos, né? A gente às vezes tem aquela oração de 15 minutos, 20 minutos, mas você separar algum momento da semana ou do mês para você ficar talvez 1 hora e meia, 2 horas. Você fala, mas eu nem sei o que fazer nesse período, né? Vai estudando, porque você pode preencher aquilo com a leitura, com o silêncio, com o louvor, com a mente ativa, né? Você colocando as suas necessidades, mas também reservando um tempo para ouvir. Né? Então você pode reservar um período para fazer isso. Né? Você pode também reservar um período para a experiência do jejum. Né? Olha, todos os filhos de Abraão jejuam, né? Os muçulmanos jejuam, tem lá o Ramadã, tem o período de jejum, né? Os hebreus fazem jejuns, os judeus, né? E nós, discípulos de Yeshua, também jejuamos, né? Com sabedoria, com equilíbrio, você pode fazer da maneira que você sentir em graça, né? Mas em algum momento, no mês, né? Em cada 3 meses, separe um período para uma consagração espiritual de jejum, né? Onde você pode propor. Então, eu estou estimulando você a avançar nesse solo sagrado, a retirar as tuas sandálias dos teus pés. Né? A sandália é aquilo que dá segurança para nós. A gente fica mais seguro quando está com os pés cobertos. Você vai andar num terreno aí sem estar com sandálias, você fica pisando, sabe, tem espinhos, tem... Então, assim, diante da divindade, nós podemos tirar as sandálias, né? Ficarmos descalços, no sentido de nos despirmos, de nos estarmos simplificados, né? Humildes, dependentes da divindade, do nosso Pai, né? Do seu Messias, do Cristo. Né? E podermos ter essa experiência como a que Abraão teve aqui. Estimulo você a tudo isso. Se você falou, olha, mas eu ainda não tive essa experiência, né? Comece a ter uma prática diferenciada, né? Se dedique dessa maneira e você vai perceber que isso irá acontecer. Separe, por exemplo, diariamente um período para ler os escritos do Antigo e do Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, né? Separe trechos para ler todos os dias. Aí sim você pode separar pelo menos 15 minutos, né? Das nossas 24 horas, 15 minutos. E depois você escolhe um período aí, cada 2 meses, 3 meses, se você está começando, né? Separa um jejum, né? A cada semana, né? Separe um dia que você tire um período um pouquinho maior, né? Os hebreus guardam o Shabat, né? Shabat, Shalom, sábado de paz, né? Que é um dia que eles se concentram mais. Né? Os discípulos de Jesus guardam o domingo, ou deveriam guardar, né? É uma tradição que já está meio furada. Hein? Mas é um dia que você separa mais para a família, para estar unido, para falar de amor, para buscar mais em oração, para participar de uma reunião em comunidade, né? Se você perdeu essas práticas todas, volte, faça isso. Isso está ligado a nós conservarmos valores e caminhos que são desenvolvedores da nossa fé. Né? Então, foi isso que aconteceu com Abraão e que a gente está trazendo aqui para você. Né? Então, vamos entrar nos significados. Olha aqui. Né? Como saberei que hei de herdá-la? Toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos e um carneiro de 3 anos. É interessante que, primeiro, né, por que o número 3? Né? Tem 2 significados aí interessantes. Né? Primeiro, o número 3 é o número da divindade, é o número de Deus. Né? Nós sabemos que Elohim é formado por potencialidades da divindade, né? Poder, sabedoria e ação, que é o que constitui a base de todas as coisas. Né? Para qualquer construção, você precisa desses 3 elementos. Então, 3 também é o número de Deus.
E é interessante que 3 também é um número ligado à realização do Messias, né? O ministério de Jesus, ele dura de 3 anos a 3 anos e meio. É o tempo que ele precisa para realizar, né? E esses 3 anos, representando aí o período do trabalho messiânico, também dá 36 meses, né? Que dá o número 9, que é o número da perfeição crística, que é o número máximo que o Messias realiza aqui na Terra. Então todos esses símbolos estão contidos aí, ó. Né? Então, aqui nas nossas reflexões, a primeira parte eu já falei para você, né? Um lugar comum e um interior sagrado. Um fazer sagrado para representar a herança de Abraão e para mostrar a verdadeira terra que ele herdaria. Né? Porque como nós falamos, assim, não é aquela terra da Palestina, nem o Isaac propriamente, que é a grande herança de Deus para Abraão. É o cumprimento de Gênesis 1:26. A divindade propondo nela mesma gerar um ser à sua imagem e semelhança, gerar filhos. O que Abraão está fazendo é colaborar para a geração dos filhos de Deus. A verdadeira herança de Abraão são os filhos de Deus. E a terra verdadeira não é a Palestina, mas é o atemporal. É a vida infinita em qual a humanidade evoluirá e não morrerá se ela realizar o que lhe está proposto, né? Mas também tem a possibilidade da escolha da não realização, porque temos arbítrio. Isto não é uma imposição da divindade, é um convite. Você pode dizer sim, ou você pode dizer não. Isso é com cada um de nós, não é imposto, né? É um convite. Então aí ó, nós temos os 3 animais, né? Se nós pegarmos então os 3 animais, tanto aí a bezerra, né, a cabra e o carneiro, eles vão dar 9, né? Representando essa perfeição crística. Depois nós vemos o elemento da cabra, do carneiro, da bezerra e da rola, né? Que não é citada aí com o tempo, como símbolo das 4 faculdades humanas, né? Então você tem físico, emocional, mental e espiritual, né? Que vai ser representado aí pela bezerra, o físico, pela cabra, o emocional, pelo carneiro, o mental, e as aves representando a nossa essencialidade, né? Porque elas de todos é o que alcançam o ar, que voam, né? Então, temos o número 3, temos o número 9 aí, tudo apontando para o quê? Para o Messias. E aí nós vamos começar a compreender a ligação que Deus está fazendo simbólica em Abraão. Da terra será a temporalidade e da geração será messiânica, a dos filhos de Deus, né? Você vê todos esses símbolos contidos aí, olha. E um pombinho, né? E partiu-os pelo meio. E as aves, ó, pôs cada parte em frente à outra parte, mas as aves não partiu. Então, olhando aqui para o nosso gráfico, né, você vai ver essa divisão do meio em vários elementos. Por exemplo, você aqui no nosso gráfico circular, né? Você está vendo aqui, ó, regiões abissais, está vendo? Ó? É uma parte, está vendo? Ó, abismos, né? E regiões celestiais, ó, é uma outra dimensão. E aí aqui no ser humano e no universo, o universo vai ser formado por um gradiente, ó, celestial abissal. Então, o celestial e o abissal, essas duas partes em equilíbrio. E aqui nós temos no ser humano essa mesma divisão. Evidentemente que isso é apenas uma figura, né? O gradiente que nós falamos
gradiente, ele é muito mais uma mescla, né? Não é essa parte certinha entre crístico e anticrístico. Mas aqui é para efeito gráfico. E Deus mandou Abraão cortar os animais dessa maneira, divididos bem ao meio. Por quê? Representando duas naturezas diferentes nos animais, né? Então, voltando aí para o nosso texto, você vai observar que esses animais partidos, eles vão ter todos esses símbolos, as 4 faculdades humanas e divididas ao meio, representando a parte crística e anticrística. E por que as aves não são partidas? As aves estão representando a nossa individuação, que pode ser também individualidade, né? Esse idade no final aí, ao invés de individuação, se o indivíduo realizar o propósito do Criador, então as suas 4 faculdades em relação com as leis do cosmos, né, geram individuação, ou seja, in é prefixo de negação no latim, né? Diviso é o que pode ser dividido, então fica sem divisão a ação de não mais dividir. O que você não consegue mais dividir não é quantidade mais, é qualidade. Então esse indivíduo está gerado à imagem e semelhança de Deus, qualitativamente, né? Agora, se ele ficar na individualidade, ele tem um indivíduo, mas ele está no tempo. Então ele não realiza o propósito, ele vai entrar na segunda morte. Ah, mas porque Deus é mau, porque Deus condena? Não, porque Deus ofereceu o amor e a vida e a pessoa não escolheu não querer viver. Deus não pode impor o amor dele, não. Você pega um ateu, pega um nihilista, pega alguém que não tem interesse nenhum. Como é que você vai obrigar essa pessoa a amar a Deus? Ele não quer amar ninguém, não quer. Mas você fala para ele, mas olha, tem uma grande realização da divina, mas eu não quero saber de nada disso. Não acredito, isso é tudo bobagem. Mas se você achar que isso tudo é bobagem, você vai ir para o nada. Mas não, mas eu sou niilista mesmo, eu quero ir para o nada mesmo. Eu sou ateu mesmo, não quero ir para nada que tenha Deus. Tá bom, então tudo bem, você pode escolher de fato. Não, eu escolho isso, tá bom. Mas não é bom você escolher isso, né? Como também a pessoa falar que ama a Deus, né? Falar que tem uma consideração pelo sagrado, mas a vida dela não apresenta nada daquilo, é só da boca para fora, né? Também não adianta nada, né? Ah, eu temo a Jesus Cristo, eu temo a Deus, mas a tua vida é uma bagunça de cabo a rabo, você não tem nenhum tipo de compromisso espiritual com nada, como é que você só da boca para fora, né? Jesus falou, olha, não adianta me chamar de Senhor, Senhor, mas não fazer nada do que eu mando. Aí não adianta nada. Então, tudo isso está envolvido no arbítrio humano, você faz o que você quiser. Ah, mas eu sou jovem, eu quero farrear, quero cuidar, quero bailar, quero cuidar, não quero... Então tá bom, fica à vontade. Agora, os jovens morrem também, né? Às vezes não, às vezes morrem. Então você decide o que você quer arriscar, do que você quer ir atrás, o que você quer se dedicar, você que sabe. Você tem liberdade, use bem essa liberdade. Porque a vida infinita não vai te obrigar a nada. Não há uma obrigação, uma imposição. Mas há uma dica, há uma indicação. Olha, meu filho, dá um sentido, né? Se dedique a mim, busque aquilo que é bom, que é probiótico, que é favorável a uma grande visão de vida. Ah, mas eu gosto mais do antibiótico, daquilo que é contrário à vida. Olha, meu filho, você pode escolher, mas isso é um caminho de morte, né? Se você quiser, fica à vontade. Mas o universo é um supermercado que você escolhe o que você quiser, mas lá depois tem um caixa lá, né? Se você não tiver o ticket da graça, tem que pagar. Bom, então aqui, esses animais, né, representando aqui a cabra, o carneiro, as aves então representam essa possibilidade da nossa unidade espiritual, né?
Por isso que elas não são partidas, né? E aqui Abraão faz aquele sacrifício, ele põe os cadáveres e começam a descer aves ali que querem comer o sacrifício. Aves de rapina, né? E Abraão fica ali enxotando as aves. É até uma cena meio engraçada, né? Espantando aquelas. Isso representa as dificuldades, né? Porque não há só facilidade. Você tem um processo de sacrum facere, né? De tornar sagrado, de você realizar o sagrado, exige dedicação, exige que você intencione aquilo, né? Você se envolva com aquilo, que você busque aquilo. E as dificuldades vêm, né? E Abraão, então, começa a trabalhar ali com aquela dificuldade das aves querendo retirar aquele sacrifício dali, ele não permite, né? Então, tudo isso está contido nessa experiência. Você vê que não foi só um sacrifício, uma verdadeira experiência psicológica, mental, espiritual, emocional, física, em todos os sentidos, né? E aí, pondo-se o sol, um profundo sono. Olha, se você não seguiu ainda, veja a nossa playlist, as parábolas de Jesus. Porque lá você vai ter várias parábolas onde Jesus ensina o que significa esse pôr do sol. Então, esse final de ciclo, esse sol se pondo, está representando o cumprimento, né, a realização do propósito de Deus nesse primeiro estágio. Jesus, por exemplo, ele morre ao entardecer, ele morre às 3 horas da tarde, né, que seria a hora nona, que os hebreus contavam, o número 9, perfeição crística. Mas faltava 3 horas para o sol se pôr, depois ia entrar a noite. Então aquilo já simboliza o final do projeto, do propósito aqui na dimensão da Terra. E aqui quando cai este sol, o sol se põe e entra aqui uma escuridão, está representando o processo de término do ciclo do planeta Terra e do universo. E, consequentemente, a morte de toda a humanidade. Por isso o sono. Observa bem aqui no texto, né? Olha lá, e pondo-se o sol, um profundo sono. Então, o pôr do sol está representando o fim do estágio aqui na Terra e esse profundo sono. Aí eu vou pegar aqui o nosso gráfico de novo, vai ajudar você a entender. Só que nós vamos pegar o nosso gráfico paralelo. Ele que vai dar mais noção. Quer ver? Vamos para ele aqui. E você vai ver que ele vai ajudar melhor a gente a entender, né? Olha aqui. Nesse gráfico paralelo, você tem aqui, olha, o infinito, né? E a descida do verbo. Lembra que eu falei para você do 3, né? Ó, que representa os 3 patriarcas, ó. Abraão, Isaac, mas no caso é Rebeca, porque é feminino, né? A sabedoria, ó. E Jacó, que tem 4 mulheres e 12 filhos, né? 13 com uma menina, esse representa bem a ação. Então, ó, Jacó representa a ação, Rebeca a sabedoria e Abraão representa o poder, né? Então aqui começa a descida dos Elohim. Yahvé Elohim Adonai. Adonai é Senhor, Yahvé é eu sou o que sou. E Elohim são potências cósmicas, né? Dentro da divindade, poder, sabedoria e ação. Aqui começa a descida, ó, manifestação dos céus, depois a formação do abismo, tá vendo? Ó. E aí vem a parte mais congelada, condensada, ó, que é o universo. O universo é formado, aí aqui é formado o plano mineral, vegetal, animal, tá vendo? E o verbo para aqui, ó. A gente costuma brincar que nós estamos onde o verbo faz a curva, né? O verbo para aqui. Agora, quando Abraão tem esse profundo sono, está representando o quê? O início da subida do verbo. Ó. Tá vendo aqui que está escrito descida do verbo e subida do verbo no nosso gráfico? Ó. Então, quando o sol se põe, vai haver a descriação da terra,
ou evidentemente tem o sono, que é a morte de toda a humanidade, e depois a descriação do próprio universo. E o verbo vai subir para cá. A princípio ele vai parar aqui, e aí tem o lagar e outras fases que você estudando com a gente, você vai saber lá do Apocalipse. Então, depois de dar esse contexto aí para você, fica um pouquinho mais claro. Eu sei que é muita informação, mas se você ficar por aqui, você vai ver isso várias vezes e vai clareando, né? Ó, pondo-se o sol, um profundo sono. Então, representando aí todo o processo. E agora acontece o quê? Um grande espanto e uma grande escuridão cai sobre ele. Então, representando o quê? Toda essa mudança e transformação de fase com a subida do verbo, né? Depois vai ter lá o dia da ressurreição dos mortos, né? Falando sobre fase, né? Aí, eu não vou tratar de tudo com você, você tem que ir fazendo os estudos, mas depois da descriação tem a formação do grande lagar. Qual que é o próximo passo? O dia da ressurreição dos mortos, que nós não chamamos de ressurreição, porque não é mais para trás, né? Não vai ter mais corpo de carbono, não tem nem universo, ferro, cálcio, não tem nada disso. É um corpo energético, crístico, espiritual que vai ser gerado ali no lagar, que a gente chama o dia da ressurreição dos mortos ou o dia da nova geração. Então, tudo isso é motivo aqui, que o texto usa isso como grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. E aqui então volta, e sucedeu que posto o sol, houve essa escuridão. E agora tem dois elementos aqui, ó. Forno de fumaça, que nós vamos inclusive ver aqui passagens a respeito do forno, ó, o fim do sol, fim do ciclo do tempo, sono, a morte, e a tocha, a separação das duas naturezas. Ó. Nós vamos estudar isso com calma agora, vê aí. Ó. Forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deixa eu dizer para você, este forno, nós vamos elencar algumas passagens, o fogo tem dois símbolos. Né? Um símbolo é o forno da descriação, que eu comentei com você agora, mostrei no gráfico aí, a descriação do universo, do planeta Terra, do universo. E o outro sentido de forno é da segunda morte dos seres humanos, que vai acontecer depois que todo mundo ressurgir lá na frente, né, ou ser gerado novo, vão ser gerados os crísticos e os anticrísticos. Aí é que entra essa questão da tocha de fogo, separando as duas metades. Você fala, mas elas já não estavam separadas? Sim, elas estavam. Mas quando as tochas passam pelo meio das duas metades, está simbolizando o processo cósmico que irá separar as nossas duas naturezas. Ó. Novamente eu vou voltar aqui para o nosso gráfico para ver aqui no nosso gráfico do homem, tá vendo? Só o homenzinho aqui, ó. Você vê ali a natureza vermelha e a natureza azul, né? Abraão separou com corte. Depois vem a tocha e passa entre elas. Representando o quê? Que na morte, né, só tem um processo que separa essas duas naturezas que nós temos. Você, eu, né, toda a natureza é formada dessas duas dimensões. E você vai até a tua morte com elas. Não tem nada que separe. Se você quiser ir por interesse, leia a parábola do joio e do trigo. Essa parábola do joio e do trigo, ela fala muito bem sobre essas duas naturezas. Porque ali o trigo e o joio representam a natureza crística e anticrística, e as duas plantas entrelaçadas representam um ser humano, o ser humano. E aí o pessoal lá fala, vamos então arrancar o joio para ficar só o trigo. E ali o representante, que é Deus, fala, não façam isso. Porque se arrancar o trigo, vai arrancar o joio junto. Deixa crescer até a ceifa. Então, essas duas naturezas humanas, elas vão até a morte. Mas a morte, que é um símbolo de foice hebraico, né? Tem um símbolo de foice, ela separa essas duas naturezas. Então, quando Abraão separou ali, partiu os animais,
estava simbolizando essa foice, que é a morte. E quando a tocha passa, representa o poder espiritual de separar na dimensão espiritual do ser humano a qualidade crística da anticrística. Então, este símbolo das aves aqui, ó, está representado exatamente nesse gráfico pela partição e pelas tochas que passam aí, né? Então, neste texto, você vê quanto conteúdo tem aqui nessa experiência que Abraão teve, né? E isso passa por aquelas metades, né? Então, está simbolizando de duas maneiras aí, né? Está simbolizando o forno, está simbolizando a descriação e está simbolizando também, depois que essas duas humanidades surgirem, crística e anticrística, uma infelizmente escolheu não seguir o sentido da vida, escolheu a morte. E elas vão para o que é chamado lá no Apocalipse o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte da essência da humanidade, a essência espiritual. Bom, nós no próximo slide nós vamos olhar passagens da Bíblia que falam sobre esse forno, tanto no sentido da segunda morte quanto da descriação. Mas hoje não vai dar, porque já deu os nossos 50 minutos. Então, eu sei que é bastante coisa, né? E por isso que eu estou falando bem devagar tudo isso, e eu te estimulo a você ouvir mais de uma vez, se você puder, né? Se você tiver necessidade, para você ir compreendendo bem esses elementos. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica. Agradecemos a você por estar conosco aqui em todo esse trabalho. E nós estamos no YouTube. Você pode deixar o teu like, né? Não esqueça de, se você gostou do estudo, dá um like, faça algum comentário, indique para um amigo, mande para alguém assistir esse vídeo e faça um grupo de estudos com ele, né? Nós também estamos no Telegram, lá tem todos os vídeos que nós publicamos. E o Instagram e o Facebook são comunidades que nós estamos melhorando. A cada dia elas vão ficar melhores para poder te atender. Nós somos um movimento Consciência Hebraica, que esses estudos possam beneficiar você, que você possa estudar, se interessar, mudar a tua vida, que grandes transformações ocorram no teu interior. Desejamos a você um Shalom Adonai, a paz da divindade hebraica, de Yahvé Elohim Adonai, um Salem Aleikum, que a paz esteja com você, que a paz de Deus esteja no teu coração, que você encontre grande realização na tua vida em todas as dimensões. Até o nosso próximo capítulo, não perca, onde nós vamos assistir todos esses detalhes com outras passagens.